Uma das perguntas que eu mais ouço sobre negociação é: como ter mais poder numa negociação? Como ter mais alavanca? O que isso quer dizer? Tem um termo em inglês chamado BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, que seria a melhor alternativa para o acordo negociado. E, em bom português, é ter um bom plano B. Na verdade, existem várias formas de você ter mais alavanca numa negociação, de você ter mais poder, de você melhorar a sua situação em relação a outra pessoa, e uma delas é em você ter um bom plano B. O que é isso? Antes de negociar, você pode pesquisar quais são suas outras opções e, mesmo que você não faça nada sobre isso, simplesmente ter mais clareza sobre quais elas são já vai impactar bastante a sua forma de negociar. Você chega lá com mais certeza do que você quer e de quais são suas outras opções. É aquela cena clássica do Poderoso Chefão que o cara fala: eu vou fazer uma proposta que ele não pode recusar. E a brincadeira aí quer dizer que basicamente ele tira o plano B da pessoa, ele tira outra alternativa. Ele vai chegar lá como mafioso, ele vai fazer uma proposta que ou a pessoa aceita ou ela morre. Na grande maioria dos casos você não está numa situação tão extrema assim. E o interessante de você pensar no seu BATNA, no seu plano B, nas outras opções que você tem, é que, você consegue ter mais clareza de qual é a sua situação real, tá mais consciente, né? Ah, legal, eu quero vender esse carro por 50 mil reais, eu não tive nenhuma proposta, 3 meses tem uma pessoa me oferecendo 45. Qual é a minha outra opção? Eu posso tentar ficar com ele mais tempo? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Ah, beleza. Esse é um ponto. O segundo é que você pode agir, você pode tomar alguma ação de forma a melhorar o seu plano B. Por exemplo, uma época eu recebi uma proposta de emprego de uma empresa que eu achei bem interessante, eles marcaram um dia para eu ir lá conversar, fazer uma negociação, e simplesmente porque eu estudo e eu gosto desse assunto, eu pensei que poderia ser interessante investir mais no meu plano B, nas minhas outras alternativas. Eu acabei conversando com algumas pessoas, mandando mensagem para alguns amigos, contatos, etc. E acabou que só por fazer isso, que não necessariamente era algo que eu estava buscando de fato, mas eu acabei conseguindo uma proposta, na verdade, melhor que a inicial. E isso me deu uma alavanca muito boa. Quando você chega numa conversa, numa negociação de salário, e você já tem uma outra proposta, a pessoa te diz: eu vou te pagar 20 mil por mês. Você fala: putz, tem uma outra empresa querendo pagar 25. Essa é uma posição muito forte numa negociação, no qual você tem uma alavanca muito clara. Mas essa ideia de BATNA, de plano B, das suas alternativas, você deve pensar: para primeiro, ter clareza de qual é a sua situação, onde eu estou, que alternativas eu tenho. 2, para agir em cima disso, ou seja, se as minhas alternativas não são boas, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso agir de forma a criar mais isso? E 3, e esse tem um peso muito grande, que é quando você pensa na alternativa da outra pessoa. Ou seja, qual é a situação deles? Qual é o plano B deles? Eu sei o meu lado, eu sei que eu recebi essa proposta de emprego, eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu tenho tanto dinheiro guardado, essa é a minha situação. Qual é a deles? Há quanto tempo eles estão procurando um candidato? Quão melhor eu sou? Um exemplo bobo da minha vida usando BATNA numa negociação. Eu tinha ido acampar com os amigos no feriado e numa praia que a gente tinha a opção de ir para uma outra praia, fazer uma caminhada ou pegar o barco. E esse barco, em geral, fora de temporada, fora do feriado e coisas assim, ele custava 20 reais por pessoa, e durante o feriado, porque tinha uma demanda muito maior, ele começou a cobrar 40. Justo, ok, acho que ele está no direito dele. Só que a gente acabou o feriado, a gente ficou mais um dia lá. E nesse último dia a gente queria ir na praia, a gente estava cansado, não queria fazer trilha. A gente perguntou quanto seria, ele falou que era 40 reais por pessoa. E nesse momento vale a pena pensar nos dois BATNAs, ou seja, quais são as outras opções da gente. A gente pode ou não ir fazer o passeio ou fazer a trilha andando. Agora, qual é a outra opção do barqueiro? Nesse caso, é interessante perceber que a inflação, ou seja, o preço mais alto, aconteceu porque ele tinha mais demanda, ele tinha mais gente querendo fazer a viagem, então durante o feriado é natural o preço subir. O que ele não tinha percebido ainda é que o feriado já tinha acabado, não tinha mais ninguém na praia. Então foi esse ponto que eu levantei para ele. Quando eu fui conversar, eu falei: olha, eu entendo o preço mais alto durante o feriado, mas o feriado já acabou, não tem mais ninguém aqui. Se você não levar a gente, você não vai fazer nada, seu barco vai ficar parado, você não vai ganhar dinheiro nenhum. A gente está disposto a fazer a caminhada e tudo certo, você fica aí, a gente faz o nosso passeio, ou você pode ganhar 20 reais por pessoa para levar a gente. O que você prefere? E ele topou. E vale ressaltar que é importante você nunca abusar da sua posição em nenhuma negociação. Tem muita gente que aproveita de estar numa situação que ela tem mais força, que ela tem mais poder, para forçar o outro a fazer uma coisa que ele não quereria. Eu acho que esse não é o caso, né? Esse já era o preço que a pessoa cobrava, ele já tinha bastante lucro fazendo isso, ele só tinha aumentado um pouco durante o feriado e depois o preço ia voltar ao normal. A gente só acelerou um pouquinho esse processo. E de novo, esse é um exemplo bobo, isso é uma coisa que muita gente já faz intuitivamente. Eu coloco ele aqui para mostrar a estrutura por trás do processo de pensamento, porque é isso que você vai usar para frente, é isso que você vai usar em outros casos que podem ser um pouco mais complexos. E é por isso que coletar informação e ouvir o que o outro lado tem a dizer é muito importante. E é por isso que a gente vai ter uma série de ferramentas para fazer isso. O normal da grande maioria das pessoas é estar muito autocentrado, né? Se você entra numa negociação com alguém, é porque necessariamente você quer alguma coisa. E, em geral, você fica muito focado nisso, no seu lado, na sua necessidade, no que você quer e como é que você pode conseguir isso do outro.
É extremamente importante, se você quiser ser um negociador de alta performance, que você consiga se organizar de fato, a ter muita clareza do que você quer, para poder tirar isso da frente e isso abrir espaço para você observar o outro, para você ouvir, para você fazer as perguntas certas, para você se conectar com a outra pessoa. Então, o bate nessa noção de plano B, né, de que outras alternativas você tem, ela é uma das formas de você pensar em qual é a sua posição nessa negociação e qual é a posição da outra pessoa. Que outras opções você tem? Que outras opções ela tem? E como é que você pode agir antes de uma negociação para melhorar a sua situação, para criar uma outra opção? Eu vi uma palestra uma vez que eu gostei muito de um cara falando exatamente de Batman. Ele estava contando como ele durante um tempo teve um emprego que ele dependia totalmente para trabalhar. Ele tinha um chefe muito ruim, que tratava ele mal, que fazia bullying com ele, etc. E uma hora ele foi confrontar esse chefe e ele percebeu que ele não tinha nenhuma alternativa. Que na verdade ele tinha que aceitar aquela situação humilhante porque ele dependia daquele salário, ele dependia daquele emprego para sobreviver. Ele tinha filhos, contas para pagar, uma série de coisas e ele não tinha nenhuma reserva. Então ele falou naquele momento que ele decidiu que, a partir dali, ele ia começar a juntar dinheiro e ter dinheiro suficiente para viver no mínimo um ano sem emprego nenhum. E esse dinheiro para ele significava liberdade, significava que ele poderia, em alguma situação, se demitir e ele ia ter pelo menos uma gordura ali para buscar um outro emprego, fazer alguma coisa até ele se adaptar à nova situação. E foi isso que ele fez. E eu acho muito legal, porque eu já vi esse conselho vindo de outros caminhos, de pessoas que nunca estudaram negociação, mas que estudam finanças ou que só falam de qualidade de vida no geral. E é interessante você pensar em ter um dinheiro que você possa se manter por algum tempo. Mas especificamente em termos de negociação, isso é melhorar sua posição no geral. Ou seja, se eu conseguir juntar o suficiente para me manter durante um ano, né? Então, se meu custo médio é de 10 mil reais por mês e eu tenho 120 mil reais guardado, óbvio, podem acontecer exceções, acidentes, etc. Mas, na média, significa que eu tenho um ano de gordura. Ou seja, que se eu estou numa situação que eu não gosto, eu posso pedir demissão, eu posso ficar sem emprego nenhum e buscar um outro com calma, porque eu sei que eu tenho essa opção, eu criei essa opção para mim. Isso para algumas pessoas é realidade, para outras pode ser um objetivo de longo prazo, mas é um objetivo que é bom ter sim. Mas mais importante que isso é entender o racional por trás. Independente do resultado que você chega, começar a valorizar mais isso é entender a estrutura dentro do qual uma negociação acontece. Quando você começa a ver o valor de você ter outras opções, de você ter um plano B, de você ter para onde correr, isso mostra que você está percebendo muito bem como que as coisas acontecem. Você vai ficar muito mais atento a certos aspectos de uma negociação, além de te dar uma tranquilidade muito maior em uma série de situações diferentes. É isso, eu te vejo no próximo vídeo.